Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre Israel, a faixa de Gaza. Mas antes, não deixe de se inscrever, compartilha, comenta, o assunto é delicado, as imagens são fortes. Mas a gente precisa tirar um pouco do misticismo, um pouco do sensacionalismo e entender os pontos cruciais desse processo. Roda a vinheta. Antes de começar esse tema importante, delicado, e para mim, para você, para o mundo, a gente precisa entender o que é e o que foi o programa de governo da Segunda Guerra Mundial dos alemães contra os judeus. Aquilo foi algo nunca antes visto na nossa sociedade, documentado. Foi abismal, foi algo que jamais deve ser pensado e nem incentivado de jeito nenhum. Aquilo não existe nada igual. E não tem que ser comparado a mais nada, porque acaba sendo uma estrada muito tênue para se chamar a atenção e até mesmo minimizar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, não, aquilo não tem que ser parâmetro para nada, aquilo sim tem que ser abominado. Mas não, o parâmetro que aquilo existiu, um Estado, uma máquina, os campos de concentração, nada daquilo tem que ser repetido e nada daquilo tem que ser comparado. Existem palavras, existem leis que devem ser aplicadas ao que está acontecendo em Gaza, mas não comparado. Então aqui a gente não vai comparar. Aquilo foi, na Segunda Guerra Mundial, um absurdo, e hoje a gente vai falar de um outro absurdo que envolve os dois lados, mas não é uma comparação. Quero deixar isso bem claro. Bom, Gaza, com o Hamas, cometeu um crime que está em curso até hoje, que sim é os reféns. Os reféns, eles garantem que o crime ainda não acabou enquanto estiver em cativeiro. Porém, a gente tem que entender também que o modo que Israel está atacando a faixa de Gaza é algo que também não é ético. Por que eu digo que não é ético? Bom, as leis internacionais para conflitos determinam que pessoas civis não podem estar sendo atacadas, mesmo que o objetivo seja recuperar os reféns, que é um objetivo válido, correto. Tem mais casa. Gaza já foi completamente destruído. Gaza já não está recebendo alimento. E com isso, as pessoas civis que moram lá estão morrendo. Eu sei que os dois lados têm as suas cumplicidades, mas o caminho para isso não é a destruição de um povo. Sim, a lei já internacional determina genocídio. Os reféns estão sofrendo, sim, muito. Temos imagens divulgadas pelo Hamas. Esses reféns têm que ser devolvidos à sociedade e libertos. Porém, Gaza, o povo de Gaza que não faz parte do Hamas, também tem que ter sua vida preservada. Essa balança sensível, hoje, com o radicalismo total das redes, não consegue entender que dois pontos de ataque à humanidade são errados. E não o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, que nós já vimos aqui, não é uma carta ou um passe livre para cometer qualquer tipo de injustiça com outros povos, porque sim, eles tiveram seus direitos cassados, tiveram suas vidas ceifadas na Segunda Guerra Mundial, sofreram demais, e sim, temos que reconhecer isso, mas não, isso não dá o direito de fazerem o que quiserem por causa que sofreram isso.
Essa vingança, o direito internacional surgiu justamente para que essas vinganças não existissem. Se o outro lado fez, eu posso fazer também. Isso não é aceito no direito internacional. Isso não é aceito numa sociedade mundial que quer o futuro, o bem-estar da sociedade como um planeta. Não pode acontecer isso. Gaza tem ainda, como eu já disse, um alerta a mais. As pessoas que moram lá não tem como saírem de Gaza. Não tem fronteiras para saírem de Gaza. E essa sociedade está sendo massacrada. Já não existem mais cidades, já não existem mais infraestrutura, porque Israel movimenta essas pessoas dentro do território, e não é movimentar de uma cidade para outra, é movimentar de uma terra arrasada, sem infraestrutura, sem água potável, sem saneamento básico, sem nada, para outro lugar que também está igual. Então, a disputa aqui, ela é complicada. A visão aqui não é simples, não é simplesmente você tomar um lado porque o outro lado está fazendo barbaridades. Os dois lados estão fazendo barbaridades. Aí você vai me dizer, não, mas quem começou foi o Hamas. Então, Israel tem todo o direito de fazer o que quiser. E não, a vida em sociedade, a vida das pessoas não funciona nessa lógica. A lógica é muito mais complexa. A lógica vai mais do diálogo nesse momento. A lógica vem de pensar que dos dois lados existem vidas que precisam ser salvas. E você vai me dizer, porém, o Hamas usa escudos humanos. Sim, é uma prática abismal e não deve ser nunca vista como normal. Porém, quem ataca tem que prever os danos das vidas civis e deve minimizá-los com bombas, com táticas, com qualquer tipo de estratégia para não ter danos colaterais, com pessoas civis que moram lá, que nasceram lá e enfim, nasceu lá, as crianças nasceram lá, estão morrendo de fome e que culpa elas têm disso tudo? Nenhuma. Foram agraciadas com a vida lá e não em outro lugar. Então eu quero que você entenda, não é simples. Entra-se hoje a discussão da inteligência artificial que determina os alvos baseado na codificação da inteligência artificial e por isso algumas ações que dão danos colaterais muito altos são jogadas hoje para decisões da inteligência artificial. E não, a inteligência artificial não é responsável. A inteligência artificial foi codificada, foi alimentada com dados e alguém viu essa inteligência artificial e determinou que fosse cumprida. Lembre-se, no direito internacional de guerra não existe punições coletivas. Assim como no direito penal dos países, a punição é individual. O governo de Israel não está conseguindo negociar e está atacando aleatoriamente os civis. Isso é crime de guerra. Então, os dois lados estão cometendo crimes absurdos. E se a gente for pelo lado do mais forte ganha, independente da forma que ele está fazendo, Israel chega ao ponto de usar isso tudo como tortura. Porque não fornece comida. Lembrando, Gaza não tem fronteira livre. Gaza não tem, agora, nesse exato momento, Gaza não tem produção de alimento, Gaza não tem nada. Tudo que vem tudo que tem em Gaza hoje tem que ser de doações, porque Gaza não produz mais nada, não existe mais Gaza. Existe ruínas, existem prédios que caíram, infraestruturas que acabaram, igrejas que foram destruídas, e no final das contas, a ideia de salvar os reféns não parece mais o objetivo de Israel. Porque esses reféns deveriam ser salvos em negociações. Porém, essas negociações acabaram. Não existe mais negociações. Hoje temos 20 reféns
teoricamente vivos, porque são informações também de um grupo terrorista que não deveriam estar com os reféns, que não deveriam ter feito ataque em Israel, e uma população que sofre dos dois lados. A parte dos reféns e familiares que estão em Israel sofrem porque não vê um futuro, um fim, e a parte de Gaza, a população de Gaza, a maioria da população de Gaza pobre, não consegue viver e acaba falecendo. A gente vê diversas notícias por falecimento de desnutrição, relatos de mortes por bombas, e no final das contas ali nem se sabia se tinha uma célula do Hamas ou não, porque afinal de contas, quem são essas pessoas? Não está sendo direcionado os ataques para os terroristas, está sendo direcionado o ataque para todo um povo. E esse povo não pode sofrer por causa disso. Gaza é uma terra fechada de fronteiras. Se você nasceu em Gaza e de repente você não gosta de Gaza e queira mudar para outro país, para o Egito, sei lá, para qualquer lugar do mundo, você não pode, porque você não pode sair de Gaza. Você não pode pisar em Israel e você não pode pisar no Egito. Então, mesmo que os ataques sejam avisados com antecedência, você sabe que a partir do momento que você saiu daquele lugar que Israel vai bombardear, você não terá mais casa, porque não sobrará mais nada. Sobrará escombros, a sua roupa, o seu fogão, a sua geladeira, tudo que você tem em casa, a sua cama. Você tem certeza absoluta que na volta elas não existirão mais. Tudo virá uma pilha de pedra e areia e metal retorcido depois que as bombas caírem. Então, esse vídeo é para você entender. Gaza não é um problema de exército hoje. Não é mais uma retaliação sobre buscar ou não buscar os reféns. Hoje é uma briga de vingança, quando, na verdade, o que deveria ser tratado ali era questões políticas, e isso vem se perdendo aos últimos 10, 15 anos. A política, que deveria ser o centro da negociação, agora não é mais. Porque quando se tentava fazer algo politicamente conversando, um dos lados sempre não cumpria o acordo. Independente de qualquer lugar do mundo. Você pega a Rússia, você pega o próprio Hamas. Então, esses lados não cumprindo o seu acordo, eles achavam que o outro lado era fraco. E agora, os lados que antes iam para o lado da conversa, agora se voltaram ao lado da barbárie. E quando a barbárie voltar a imperar, a democracia, o planeta perde. Eu entendo que Israel precisa de todos os jeitos recuperar esses reféns, mas recuperar esses reféns não é ao custo de todas as vidas de Gaza. E eu também entendo que Gaza precisa devolver os reféns, porém não é com todas as vidas dos reféns lá. Gaza também precisa da sua autonomia, Gaza também precisa da sua vida normal de volta, mas também não é o custo de atacar Israel. Então essa conversa tênue, ela é complexa, ela é difícil de se fazer, e não é uma torcida de futebol. Eu torço para Gaza ou eu torço para Israel. Você tem que entender que os dois lados cometem abusos, e um abuso do outro lado não justifica o abuso do meu lado. Isso é vingança, isso é outra coisa. E na vingança não se sai nada de bom. Então, hoje, nós temos um presidente americano apoiando muito Israel e apoiando muito a Rússia. Quando
os Estados Unidos se encher disso tudo e determinar que isso pare, os países vão parar? Ou ele vai ter que intervir militarmente? São perguntas que a gente tem que ficar de olho. As respostas não são fáceis entre Gaza e Israel. Não são, porque o sistema, o problema ali é complexo. Mas aqui esse vídeo não é para dar respostas. Esse vídeo é para você entender que os dois lados estão cometendo abusos. E não justifica Gaza atacar Israel através do Hamas, e também não justifica Israel atacar Gaza porque os reféns estão lá. Atacar toda a faixa de Gaza, destruir toda uma cidade, destruir toda uma região e não deixar as pessoas que queiram sair de lá saírem, porque as pessoas estão cercadas. De um lado o mar, de um lado o Egito, e todos os outros dois lados que sobraram é Israel. Então não faz sentido você ficar ali torturando essas pessoas atrás por um objetivo do Hamas. Mas quantas pessoas são do Hamas? 1%? 2%? 10%? Vamos colocar 20%. E o resto que não é do Hamas? E o resto que só está querendo viver sua vida ali? Essas crianças vão crescer com ódio de Israel. E vão alimentar esse ódio de Israel cada vez mais. Porque é o que elas vão aprender. Porque é o que elas vão viver. E elas não vão querer saber se tudo isso é por conta do Hamas ou por conta dos reféns que lá estão. Elas vão aprender que na infância dela elas passaram fome, elas se humilharam, parentes morreram e o culpado foi Israel. E aí tudo se retroalimenta. Então a gente vai acompanhar isso mais de perto. Eu já estou acompanhando isso há muito tempo, mas resolvi fazer esse vídeo agora porque surgiram imagens que vocês viram aí de reféns de Israel passando fome, das cidades destruídas, das pessoas na faixa de Gaza implorando por comida. Então é só o começo de uma discussão mais profunda. Não é simples e não é na porrada que isso vai se resolver. É de outra forma. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever e valeu!